Fala galera, bem-vindos ao canal O Acionista. Hoje vamos falar um pouquinho sobre que tipos de ativos e que pares poderiam ser interessantes para operar long and short. Lembrando que long and short é um tipo de operação correlacionada, ou seja, não precisa depender apenas de uma alta ou de uma baixa do mercado para conseguir ganhar dinheiro. É possível ganhar dinheiro no long and short, tanto com a alta quanto com a baixa na mesma operação. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre quais tipos de ativo fazem mais sentido para operações de long and short, lembrando que é muito importante escolher os ativos certos para se operar long and short. Long and short é uma operação de correlação, então é imprescindível que os ativos tenham algum tipo de correlação. Vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo e também lembrando, se vocês quiserem saber mais sobre long and short, conversar pessoalmente sobre long and short, aqui link na tela, QR Code e também link na descrição, tá? Da assessoria personalizada que prestamos aqui, fazemos bastante operação de long and short com alguns pares já muito bem estudados e basicamente feitos muitos testes em cima deles, tá? Com bastante histórico. Então vamos lá para o vídeo, vamos falar um pouquinho sobre essas questões de long and short e também dos pares. Fica aí no vídeo. Então, pessoal, os pares de long and short é uma das partes mais importantes de se operacionalizar esse tipo de estratégia, tá? A gente vai fazer aqui uma visualização de alguns pares e também vou descrever alguns pares específicos que é importante trabalhar. Antes de qualquer coisa, é importante dizer, tá, que existem dois tipos principais de long and short. E quais são eles, Eduardo? Existe os long and short de correlação e de cointegração. Vamos botar aqui para todo mundo conseguir ver, tá, de forma mais tranquila. Existem aqui dois tipos, tá? Tanto de correlação quanto de cointegração. Eduardo, qual seria o long and short mais tranquilo de se fazer? Tá? Nós acreditamos que o long and short de correlação acaba sendo mais fácil de se fazer. Por quê? Cointegração acaba exigindo um estudo muito mais abrangente sobre o par. Tá? Um par cointegrado não é algo tão simples de se visualizar, mas um par correlacionado é muito mais simples de se integrar. Então, por exemplo, um par clássico correlacionado seria um par Bradesco 3 contra Bradesco 4, a própria Klabin 4 contra Klabin 11, Petro 3 contra Petro 4. Isso seriam pares correlacionados. São pares que se movimentam muito próximos, são pares que se movimentam de uma forma muito mais simples e muito mais correlacionada do que pares cointegrados. Pares cointegrados conseguiríamos fazer como, por exemplo, Bradesco contra Exetec, enfim, pares que não necessariamente são do mesmo setor. Tá? Então é importante dizer que eu vou ensinar ou mostrar aqui para vocês como se faz com pares correlacionados. Tá? Então vamos lá, que tipo de pares correlacionados é possível operar long and short? Ações PN contra ON, ou seja, ações 3 contra 4, Petro 3 contra Petro 4, CEMIG 3 contra CEMIG 4, esse tipo de operação. Tá? Além disso, ações do mesmo setor, como por exemplo, ações do mesmo setor, vamos lá, Petrobras contra PetroRio, PetroRio contra 3R Petróleo, PetroRio contra Enalta, os próprios bancos são muito interessantes, Bradesco contra Itaú, Itaú contra Banco do Brasil contra BTG, enfim, pares do mesmo setor. Obviamente, pares do mesmo setor, a gente vai ver que vai ter alguns setores que são mais voláteis, que vocês acabam buscando pontos mais longos de stop e de alvo. Então, por exemplo, um par muito interessante de se operar do mesmo setor seria Via Varejo contra Magalu.
É um par que acaba sendo muito volátil, então os stops são longos, mas os alvos também são longos. Agora, pares de ações como ONs contra PNs, as mesmas ações com especificações diferentes, esses já têm alvos e stops mais curtos. Por serem basicamente a mesma empresa, elas tendem a se movimentar muito parecidas. Essas seriam as ações e os pares que utilizamos mais na área de correlação. Esses seriam os pares mais clássicos de se fazer operações. Hoje eu vou mostrar para vocês dois pares, tá? Lembrando que isso é bem importante, tá, pessoal? Isso não é uma recomendação de pares para se operar. Eu estou apenas mostrando como funcionaria de forma explicativa e também de forma prática como escolheríamos os pares. Isso não passa de um exemplo que vocês devem estudar, ver se faz sentido e fazer as próprias análises conforme essas ideias que a gente passa aqui pelo canal. Isso de forma alguma é uma recomendação de investimento, tá, pessoal? Não deve ser vista desta forma, tá? Mas vamos mostrar aqui dois pares e também como visualizar isso no Profit, para num próximo vídeo eu apresentar como passar isso para o PNT. Tá? Já mostrei o PNT em um vídeo anterior, mas no próximo vídeo a gente vai aprofundar. Então vamos lá, Eduardo. Primeiro, ações PN contra ON. Tá? Vou botar aqui no gráfico. Este é o gráfico de Petrobras. Tá? Petrobras básico. Vou até mostrar aqui para vocês a marca d'água, tá? Para conseguir ter uma visualização até melhor. Aqui é a Petrobras básica. Nada diferente, tudo normal, tá? Petrobras como a gente vê todos os dias, Petri 4. Então, basicamente, mostrando aqui a Petrobras, tá? Conseguimos fazer um negócio que se chama indexação de ativo. Quando vocês apertam Ctrl I no teclado, tá? Apresentar aqui, agora conseguem ver, apresentando Ctrl I no teclado, aparece esse tipo de janela, tá? Que seria a indexação. Como temos Petro 4 na tela, vamos indexar contra Petro 3. Deixar em divisão, indexar, e aqui vocês conseguem ver que o gráfico se modificou bastante. Vou botar aqui no 15 minutos que fica mais fácil a visualização, tá? No 15 minutos dá para ver que o gráfico se movimenta de um jeito bem curioso. Por quê? Porque é a indexação de um ativo contra o outro. Vemos que nesse último pregão do dia 4 de agosto, tivemos uma volatilidade muito grande entre os papéis. Então, um trader poderia ter visto essa possibilidade aqui como uma entrada. Por quê? Utilizamos, de forma geral, existem vários sistemas para se operar com long e short, mas é relativamente comum utilizar a banda de Bollinger. Quando a Petrobras ela saiu da banda de Bollinger, seria pertinente para um trader entrar vendendo a Petro 4 e comprando a Petro 3, esperando que voltasse para a sua correlação básica ou pelo menos voltasse para a média da banda de Bollinger. Uma operação dessa teria dado um resultado aproximadamente aqui de 1,2%. Obviamente isso não acontece toda hora, isso foi um trade bem específico que aconteceu, tá? Mas é possível operar desta forma. Quando o resultado, a correlação dos papéis sai da banda de Bollinger, consegue voltar para dentro e bater na média, seria uma entrada e uma saída de operação. Esse tipo de operação de ação igual, PN contra ON, acaba sendo um pouco menos comum, tá? De alvos mais longos, porque como é ação do mesmo ativo, é uma ação igual na teoria, acaba tendo alvos muito menores. Tá? Agora, uma outra ação, até explicando para vocês para voltar para o gráfico normal, Ctrl D. Tá? Agora, uma outra ação que poderia ser feita seria, por exemplo, a própria Magalu contra Via Varejo. Então, Magalu aqui no gráfico normal, poderia ser Via Varejo também sem problemas, mas Magalu no gráfico normal, Ctrl I e indexar contra Via Varejo. Esse já é um ativo que é muito mais volátil, esse par é muito mais volátil, como vocês podem ver aqui no próprio diário, não precisei nem mostrar no 15 minutos, no diário ele já se torna muito volátil, então é algo que
tem que tomar um pouco mais cuidado, até a forma de operar tem que ser um pouco mais tranquila, porque a volatilidade é muito forte, a diferença de valores é muito forte. Mas da mesma forma, é um par possível de correlação, porque são ações do mesmo setor e são muito bem correlacionadas. E da mesma forma poderia ser apresentado, basicamente esperando sair da banda de Bollinger, como vocês podem ver, eventualmente sai. Claro que pode ter várias puxadas mais fortes, né? Então tem que se tomar muito cuidado com esse tipo de ativo extremamente volátil, mas de forma geral poderia ser feito um trade aqui que saiu da banda de Bollinger, esperando voltar para a sua média. É algo possível de ser feito, é algo possível de ser realizado e acaba sendo uma forma interessante e bem legal de se operar por conta de você não depender das altas e baixas do mercado. Lembrando que Magazine Luiza está como principal, então quando sai da banda para cima, você vende o ativo principal, que seria Magalu, e compra via varejo, esperando que elas voltem para a sua correlação média. No vídeo de hoje era isso. Queria apresentar basicamente esses dois exemplos de como fazemos para visualizar esse tipo de operação. Lembrando que indexação de ativos é possível ser feita em qualquer Profit, simplesmente apertando Ctrl I e voltando no Ctrl D. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Se possível, deixe o like e se inscreva no canal. E até a próxima.